Meus irmãos, o texto foi lido. O sermão de hoje fala sobre o perigo da apostasia. O capítulo 3 de Hebreus, e é por isso que eu pedi para vocês assistirem o da semana passada, pregado pelo presbítero Carlos. O capítulo 3 começa com uma expressão, por isso. Essa mesma expressão está no versículo 7, por isso. No original também é assim. O capítulo 3, versículo 11, quando ele diz por isso, tem relação com tudo que foi falado até o último versículo do capítulo 2. Ele vem preparando a igreja do seu tempo para entender que nada se iguala a Cristo e que é uma falta, inclusive, de inteligência. É isso que nós entendemos no contexto. Quando alguém, já conhecendo Cristo, resolve honrar e dar mais preeminência no seu coração, dar mais destaque na sua vida a outras coisas que são menores do que Cristo no lugar do próprio Cristo. E ele faz um comparativo. Ele compara Cristo com anjos, com outras coisas de grande destaque para a estrutura dos hebreus, mas ele insiste em dizer, nada disso pode ficar no lugar de Jesus Cristo. Nada se iguala a ele, porque ele inclusive é o Criador dessas coisas todas. Não faz sentido você abandonar o Criador e se afeiçoar à criatura ou à criação. É uma tolice abandonar a revelação plena de Cristo e voltar a se afeiçoar a anjos, a profetas, mesmo que seja o próprio Moisés, grande destaque na história do povo de Deus. Um paralelo contemporâneo seria dizer que a tolice deixar a revelação plena de Jesus Cristo e se afeiçoar em adoração ou em qualquer outra forma, por sutil que seja, de devoção a outros seres que não seja o próprio Senhor Jesus Cristo. Sejam eles santos do passado, anjos, personagens bíblicos de destaque na nossa formação cristã, nada, ninguém será como Jesus Cristo na nossa vida e no plano da redenção. Igualar qualquer coisa a Jesus é tolice, além de ser um crasso pecado. E é isso que o autor está defendendo até aqui, até esse ponto. No começo do capítulo 3, nós temos uma exortação inicial que é seguida prontamente por um ensino. E nesse ensino aparece a menção ao apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão. E nós podemos ver que os primeiros leitores da epístola, ou ouvintes, uma vez que o texto era lido em voz alta, publicamente, da epístola aos Hebreus, poderiam pensar imediatamente na possibilidade de o autor se referir ao próprio Moisés. Isso já está aqui no capítulo 3, e até mesmo a Arão, o seu irmão, que foi um grande sacerdote, o que inaugura a classe sacerdotal no antigo Israel. Mas nesse momento, o mesmo autor aos Hebreus entra apresentando Jesus Cristo como alguém realmente maior do que quaisquer outras personagens. E quando chegamos ao versículo 6, que é onde viramos para entrar na leitura de hoje, nós percebemos nessa leitura, Cristo, porém, como filho é fiel em sua casa, esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Naquele momento, nós somos linkados a esse filho e somos lembrados que na estrutura neotestamentária, portanto, da igreja de Cristo, por causa dele próprio, da sua ação, do seu ministério, da sua obra vicária em nosso favor, nós não precisamos mais de determinadas coisas para chegarmos em adoração diante do Senhor, mas nós fomos desnudados de questões físicas, fomos privados de rituais extensos e profundos, a fim de que nós pudéssemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, algo que já está registrado desde os evangelhos, quando Cristo estava entre nós como Deus encarnado. Não há mais necessidade de templos com paredes, portas, janelas, que, meus irmãos, se acontecer qualquer coisa e nós formos privados dessas paredes, a igreja que se reúne aqui continua existindo. Nós podemos nos reunir na calçada, embaixo de uma árvore, em qualquer lugar. A igreja do Senhor não prescinde mais de estruturas como nós estávamos acostumados a ver na relação veterotestamentária. Acabou isso. E é isso que ele começa a anunciar a partir dessa virada do versículo 6 para o 7. Nós sabemos também que essa epístola aos Hebreus fala constantemente a respeito da perseverança, da não desistência dos santos, a partir de cujo conceito nós entendemos que os verdadeiros cristãos vão ser identificados no tempo certo
E mesmo nós que vivemos em altos e baixos da nossa vida, nós acabamos de orar pedindo ao Senhor, após o hino que cantamos: Senhor, me ajuda a sossegar a minha alma, porque é natural que nós estejamos desassossegados, e nessa circunstância nós somos seres humanos, não deixamos de sê-los quando somos convertidos pelo poder do Senhor. Temos altos e baixos, mas uma coisa não pode ser registrada com altos e baixos na nossa jornada: é a perseverança com a qual o Senhor nos sela, e através da qual Ele nos conduz para a bendita vida eterna, renovando em nós dia após dia a esperança de que tudo isso haverá de passar e que nós estaremos centrados na glória com o Senhor. Aliás, é isso que hoje aqui na mesa do Senhor mais uma vez será lembrado: aquilo que nós temos olhando para frente, dado pelo Senhor. Algumas vezes, cristãos verdadeiros podem parecer afastados, mas não permanecerão assim por muito tempo, se forem cristãos verdadeiros. Vicissitudes as mais complicadas às vezes nos afastam de determinados elementos da caminhada, mas somos constrangidos a voltar, somos constrangidos a nos reordenar espiritualmente, se formos verdadeiros filhos de Deus. O apóstolo Pedro, ele não negou Jesus, ficou mal à beça, entrou em depressão, sei lá o que aconteceu com o apóstolo Pedro depois daquilo. Você imagina você negar publicamente, vez em seguida, o próprio Senhor, aquele que chamou você? E depois, quem foi o apóstolo Pedro? Restaurado, o grande pregador, em duas pregações registradas no livro de Atos, 8.000 convertidos e batizados. O Senhor restaura os que são seus, e mesmo estando em momentâneo afastamento, eles serão restaurados pelo Senhor. E exatamente por essa razão é que nós entendemos que se alguém que professa oralmente ou até com atitude ser filho de Deus se afasta e o seu afastamento é permanente, a nossa explicação vai no mesmo caminho. Esse podia gostar, podia ter afeição, podia achar a igreja bacana, podia gostar das pessoas, mas de fato nunca foi filho do Senhor. Sua profissão de fé não foi genuína. E por que ele fazia parte do hall de membros? Porque eu não vejo o coração de ninguém. O conselho da sua igreja também não vê o coração de ninguém. E eu gostaria de falar apenas duas coisas. Até o versículo 12 eu vou falar de desobediência, e do 13 ao 19 eu vou falar de incredulidade. A primeira coisa é que desobediência mata. E eu me lembro de um pastor amigo nosso de mais de 30 anos que uma vez nos disse que a mãe dele dizia o seguinte para ele: filho desobediente é filho morto. É assim que ele falava, né? Filho desobediente é filho morto. Porque se o seu filho não aprende a obedecer o comando seu, você que é pai e mãe e que ama o seu filho, e se você não o induz a ser obediente, pode ser que no momento que ele desobedeça como costumeiramente, por exemplo, ele esteja na beira de uma rua e o carro o atropele. Deu para entender? É por isso que a mãe dele dizia para ele: filho desobediente é filho morto. E na escritura é exatamente a mesma coisa: filho desobediente é filho morto. E o versículo 7, como eu falei para vocês, também começa com a expressão por isso. Só que desta vez o autor está se referindo não a tudo que foi falado nos capítulos 1 e 2, mas ao que ele acabou de registrar no capítulo 3, nos versículos de 2 a 6 principalmente. E aqui se torna bastante óbvio que ele não está exortando as pessoas do mundo, ele não está cobrando que a pessoa que não conhece Jesus Cristo seja alguém obediente, mas ele está dizendo sim: se você conhece Jesus Cristo, eu acabei de advertir a você, você não pode botar nada acima de Cristo, você não pode equiparar Cristo a anjos, você não pode equiparar Cristo a Moisés, você não pode equiparar Cristo a ninguém, por melhor que seja, nem a nada, nem coisas de hoje, nem do futuro. E agora eu vou falar mais uma coisa para vocês: se vocês conhecem o Senhor Jesus Cristo, não desobedeçam a palavra de Deus, não desobedeçam aquilo que Cristo nos dá para seguir, porque no momento em que nós desobedecermos ao Senhor, fica patente e evidente que nós abandonamos o elemento da perseverança diante de Deus. Perseverar é manter-se em obediência, e cá para nós, ser humano não gosta de obedecer. Só eu que sou assim ou você também? Ser humano não gosta de obedecer. Quer ver um sujeito ficar infeliz? Dê ordem para ele fazer alguma coisa. Os militares aí têm que aprender na sua doutrina a receberem ordens e cumprir, porque se não fosse doutrina,
talvez tivessem dificuldade em fazê-lo. Nesse texto aqui, o autor está fazendo referência direta ao Salmo 95, do versículo 7 até o versículo 11, que fala sobre a entrada na terra prometida, que estava condicionada à obediência. Ele não foi pegar esse texto aleatoriamente, ele pegou esse texto para afirmar para os leitores da carta aos Hebreus que, assim como aconteceu no passado e a entrada na terra prometida estava condicionada à obediência, conosco é a mesma coisa. A nossa entrada na Jerusalém celestial está condicionada a sermos obedientes ao Senhor. Aquele povo se rebelou contra Deus e por esse motivo Deus os castigou. De todo mundo que entrou no deserto, 40 anos depois, só 2 adultos saíram e os jovens que nasceram. Tanto é que depois, antes de combater a primeira cidade de Canaã, que foi Jericó, Josué, sob ordem do Senhor, teve que parar e circuncidar todo mundo, porque no deserto ninguém foi circuncidado. Josué e Caleb foram os 2 únicos. Todos os daquela geração morreram por causa da sua desobediência no deserto. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero ficar no meio do deserto. E eu não quero olhar para a terra prometida sabendo que ela existe, sabendo que a Jerusalém celestial está ali diante de mim e não sou eu que quero ficar pelo meio do caminho. E uma das questões que Deus coloca para nós nesse texto, que é inerrante, para isso nós precisamos obedecer os estamentos do Senhor, porque simplesmente não há terceira via, ou é sim ou é não. O povo de Israel tinha recebido a revelação de quem era Deus, e ele faz essa conexão para que o povo, os hebreus que tinham se tornado cristãos e que agora eram ameaçados por outras doutrinas, ele faz essa relação porque eles conheciam muito bem o texto do Antigo Testamento. Eles conheciam a revelação do Deus de Israel e sabiam que ele era um Deus zeloso por sua palavra. Eles conheciam a história do Monte Sinai, eles conheciam a história do mar se abrindo, eles conheciam as histórias. Alguns deles talvez ainda estivessem vivos quando o Senhor os advertiu daquela maneira. Aqueles andaram com o povo de Deus, andaram no meio do povo de Deus, mas não chegaram à terra da promessa. Meus irmãos, a realidade da igreja visível é que muita gente, inclusive na nossa igreja, porque o Senhor adverte que há joio e há trigo em todo lugar, inclusive na nossa igreja, muita gente que vai gastar anos de sua vida andando no meio do povo de Deus, parecendo o povo de Deus, com carteirinha de povo de Deus, mas quando os portais da Nova Jerusalém se abrirem, não vão entrar na terra prometida. Isso é uma infelicidade. E segundo o texto de Hebreus, é fruto da não perseverança, é fruto da desobediência, a obstinação no coração, aquele coração duro, que você domingo após domingo, eu já falei para vocês aqui, e um autor deixa registrado no seu livro o seguinte, que um dos maiores pesos do ministério pastoral é que o pastor todo domingo, incessantemente prega a palavra de Deus, e vai embora para casa, estou usando palavras minhas, mas foi isso que ele disse, vai embora para casa sabendo que o efeito daquilo foi muito pequeno, não por causa da palavra de Deus, porque ela é poderosa, mas por causa do nosso coração duro, obstinado, empedernido. Meus irmãos, numa igreja saudável não seria mais necessário falar sobre obediência, porque isso é a base do cristianismo. E por que é que nós temos que falar? Porque nós somos desobedientes, somos letárgicos. Ninguém que gerencia alguma coisa, profissionalmente falando, gosta de gente que não seja proativa. Ninguém que lidera consegue suportar por anos a fio gente que você fala 15 vezes a mesma coisa por dia e a pessoa não faz. Vocês imaginem a paciência do nosso Deus conosco, porque é isso que nós somos, letárgicos, não operosos, somos preguiçosos, somos fracos, quando deveríamos ser fortes. Na hora que nós tínhamos que comer comida sólida e substancial, ainda precisamos do leite que o Senhor nos oferece, por causa do nosso coração fracassado. E não pensem que quando eu falo assim, não falo me colocando aí junto com vocês, não estou falando para vocês, estou falando para nós. Quando o autor cita Moisés aqui nesse texto, para comparar Moisés a Cristo, existe o estabelecimento claro de uma tipologia, porque tanto Cristo quanto o próprio Moisés são conhecidos muito pontualmente por causa da sua fidelidade, e aquele que é fiel é aquele que é verdadeiro, é aquele que cumpre aquilo que lhe foi dado a fazer. E nesse aspecto, quando nós fazemos esse comparativo, Moisés continua sendo fiel em toda a casa de Deus, capítulo 3, versículo 2 e versículo 5, lá naquele comecinho do capítulo, ao passo que Jesus Cristo
Vejam bem, olha o comparativo. Como filho, é fiel em sua casa, versículo 6. E o autor aqui nos explica duas coisas de modo imediato: que nós somos essa casa. Eu não sei se vocês estão percebendo, Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Essa casa somos nós. Enquanto nós somos letárgicos, procrastinadores da fé, Cristo continua sendo fiel a nós que somos casa dele, casa espiritual dele. Essa relação não está boa. E nenhum de nós aqui insistiria com uma pessoa que, enquanto você é fiel e verdadeiro, a outra pessoa é infiel. Nenhum de nós insistiria nisso. E com isso aqui fica bastante evidente que é necessário cada vez mais honrar Cristo acima de todas as coisas, porque o próprio Moisés honrou a Deus, nós sabemos disso, e Cristo é Deus. Então Moisés, de fato, fazendo esse caminho, era servo como nós devemos ser, servos de Deus, servos de mais nada além de Deus. Mas incredulidade também mata, e a apostasia é simplesmente não permanecer firme em Cristo até o final, que é a advertência que nós estamos encontrando nesse último trecho que nós lemos hoje, a partir do versículo 12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Essa é a advertência aqui no versículo 12. É algo semelhante ao fracasso da fé. E nesse ponto aqui nós somos todos exortados e instados a permanecermos firmes diante do Senhor. Versículo 6, que eu já li, versículo 14, que nos diz assim: porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Stuart Olliott, um pastor ainda vivo, já é bem idoso, tivemos o privilégio de conhecê-lo, eu e a Roberta, mas ele diz o seguinte: é triste, mas todos nós conhecemos pessoas que pareciam ser cristãs de destaque, mas acabaram deixando de professar qualquer cristianismo e morreram nesse estado. Você deve conhecer, eu também. É importante lembrarmos, contudo, que o ensino de nossa passagem não mais se aplica a elas. Já foram, já morreram, já apostataram, mas se aplica a nós. Essa advertência aqui não é mais para aqueles que apostataram, abandonaram Cristo e já morreram. O tempo deles passou. Essa passagem aqui é para nós, que estamos vivos, estamos ouvindo, estamos sendo instados e exortados. Eu conheço gente que foi criado em igreja, cresceu em igreja, fez parte de mocidade em igreja, se afastou do Senhor, entrou no mundo do crime e já está morto hoje. Eu conheço inúmeros casos que se aplicam a isso aqui que o Stuart Olliott falou, de gente que andou anos e anos professando uma fé que não era provavelmente a sua fé genuína, a sua profissão de fé não era genuína, se afastou e não está mais entre nós para resolver a sua vida. E aqui vai uma lembrança para todos nós que estamos aqui nesta noite: ninguém aqui vai ficar para semente, ninguém. Nenhum de nós garante que vai chegar em casa hoje, nenhum. Você me garante que vai chegar em casa hoje? Você me garante que vai descer as escadas vivo? Quem é capaz de garantir a sua sobrevida, por segundos que seja da sua vida? Ninguém. E não é só porque vivemos numa cidade com picos de violência, não, é porque a nossa vida é frágil, ela se esvai, é um sopro que sai de nós. Quantos de vocês não ouvem falar, fulano, fulana, puxa vida, tinha 30 anos, infarto fulminante, morreu? Quantos aqui já não ouviram falar? Quem vai dizer
que uma pessoa aparentemente saudável vai ter um infarto e morrer no outro dia. E, infelizmente, meus irmãos, a apostasia é mais comum do que nós pensamos, mas a graça de Deus não está aí para nos ameaçar, está aqui para nos estender a mão e nos trazer de volta para o seu caminho. Josué e Caleb foram obrigados, eles não queriam, mas foram obrigados a andar 40 anos pelo deserto, uma marcha que não era deles, mas eles foram, o povo foi e eles tiveram que ir. E eles tiveram que andar junto com os apóstatas da sua geração, aqueles que abandonaram o Senhor. Lá foram eles. Eles, sem terem apostatado, tiveram que andar com os apóstolos. Como eu falei antes, Pedro negou Jesus 3 vezes. Só que essas pessoas, nem Josué e Caleb e nem Pedro eram apóstatas, eram pessoas que tinham sofrido uma instabilidade na sua fé, e uma instabilidade grave na sua fé. Davi adulterou e mandou matar o marido de Batseba. Mas todos esses personagens que eu acabei de citar se voltaram ao Senhor, se arrependeram, e o Senhor os restaurou. Eles ainda estavam vivos e tiveram a oportunidade de fazer isso. A apostasia aprisiona o coração, endurece o pensamento, e a pessoa jura de pé junto que está muito bem da vida, afastada de Deus. A pessoa às vezes bate no seu bolso, lembra da conta bancária, lembra dos bens, lembra, minha família está bem, eu não estou doente, para que eu preciso de Deus? A pessoa pode não verbalizar isso, mas é o que está no seu coração. O pecado nesses casos se torna muito exuberante, muito atraente aos olhos, muito atraente às emoções do coração, porque parece que está tudo bom, né? Está tudo emocionante. O pecado conduz a esse tipo de entorpecimento. A mente se torna embotada, o coração se torna um celeiro farto para guardar essas coisas. A palavra de Deus, além de perder o seu efeito aparentemente nessas vidas, nesses corações, parece não fazer mais efeito. E se não faz mais efeito, para que eu vou obedecer? Então, a incredulidade, que é a segunda advertência, é oriunda e conduz de volta à desobediência. Então, a desobediência e a incredulidade passam a andar de mãos dadas. O desobediente à palavra do Senhor muito normalmente se torna um incrédulo, e o incrédulo, na verdade, é um grande desobediente. Em seguida a esse estado em que a pessoa se encontra, ela começa a se lançar, a se aplicar a coisas aparentemente sem maiores gravidades, mas que são pecados. A pessoa começa a se entregar cada vez mais à murmuração, ela começa a se entregar cada vez mais à maledicência. Murmuração, você sabe o que é, né? A pessoa fica reclamando a vida toda de alguma coisa. Maledicência, você também sabe o que é falar dos outros. A insatisfação se torna o âmago daquela vida. Ela é uma pessoa rebelde para as coisas de Deus, e ela se satisfaz com essas coisas. Ela fica aparentemente tranquila com essas práticas. E por que essa pessoa fica tranquila? Porque não tem o retinir nos seus ouvidos espirituais do chamado de Deus, porque ela própria se afastou. Nesse ponto da jornada existe já um afastamento, e a pessoa se torna distante de Deus. Samuel uma vez disse o seguinte, em 1 Samuel 15, 22 e 23, falando com Saul: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra?
Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Vamos indo agora para a nossa conclusão, para o nosso encerramento. Não ouvimos mais muito a respeito de apostasia nos nossos dias. Não, isso já é demodê, isso não faz mais parte da coisa bacana de se falar. Se a gente quisesse essa igreja aqui cheia, talvez até com recurso para trocar o ar-condicionado, que não funciona, eu deveria estar fazendo propaganda aos quatro ventos que aqui nós temos uma palavra coach. Isso aqui estaria cheio de gente. Se fosse espalhado por aí que a minha pregação é uma pregação de autoajuda, aqui estaria cheio de gente. A minha pregação não, a pregação desta igreja, porque todo mundo que prega aqui prega a palavra de Deus apenas. Mas quando nós pregamos palavra de conserto e de exortação, as pessoas não querem mais ouvir, está fora de moda. O coração amargurado do ser humano quer achar refúgio em coisas simples da vida, mas não quer mais trabalhar o seu caminhar com o Senhor. Não faz mais sentido. Nos nossos dias isso não faz mais sentido. Só que esse trecho aqui, do versículo 7 ao versículo 19, aponta para a possibilidade direta de alguns aos quais a carta aos Hebreus se dirigia, jamais terem realmente amado ao Senhor. E talvez seja por isso que uma mensagem contra a apostasia perturba o nosso coração, porque talvez nesse momento nós nos perguntemos assim: mas será que eu sou um daqueles que está fraquejando, ou sou um daqueles que nunca pertenceu a Deus? E essa é uma pergunta lícita a se fazer, se é que você está em dúvida. Essas eventualmente eram pessoas que estavam lá no meio da igreja, que eventualmente criam em Deus, acreditavam em Deus, mas não tinham Deus como seu Salvador único e pessoal, não tinham em Cristo esse Salvador único e pessoal. E na verdade, alguém que crê em Deus e não teme Deus, Tiago 2,19 diz que essas pessoas são semelhantes a demônios, que creem na existência de Deus, mas não temem quem é Deus. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem, mas não tem temor, não tem amor pelo Senhor. Esse texto aqui é um texto baseado em Deuteronômio 6,4, aquele que traz para nós a percepção de que só há um Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Ao mesmo tempo, Gálatas, a epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, nos adverte contra permanecermos sabendo quem é Deus, sabendo o que Ele ordena, sem fazermos a sua vontade, como se quiséssemos zombar de Deus. Porque lá nós lemos assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Isso é óbvio, né? Se você plantou tomate, você não vai conseguir pegar manga, você vai pegar tomate. É isso que ele está falando aqui. A apostasia se torna cada vez mais distante de nós, quando nós reconhecemos que não somos mais fortes do que eventualmente, naturalmente poderíamos pensar. Dependemos de Cristo em todo o tempo. Ninguém consegue se manter de pé pela força do seu braço, porque é muito bom, é muito piedoso, é muito teólogo. Ninguém permanece de pé pela força
do seu braço. Se vivermos em desobediência a Deus, incorreremos no pecado da incredulidade e seremos afastados de Deus. Foi isso que nós vimos aqui. Lá em Mateus 24:10, o próprio Senhor Jesus, até o versículo 13, diz assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Para que haja perseverança na fé, uma das condições básicas da Escritura é estarmos na comunhão dos santos, no corpo de Cristo. É isso aqui. Você pode ser chato, pode ser às vezes agradável. Quando você olha para mim, você pensa também a mesma coisa. Mas uma coisa é verdade: nós somos irmãos em Cristo Jesus, e um suporta o outro em Cristo Jesus. Afastar-se do meio da comunhão é botar um pé na desobediência e outro na incredulidade. Não há como sobreviver dessa maneira, infelizmente. Encorajamento mútuo, admoestação em amor, a exortação pastoral, a comunhão da ceia, da mesa do Senhor, tudo isso é privado das pessoas que também se privam da comunhão dos santos. Somos maus em nossa natureza caída, somos traiçoeiros, somos também frágeis em tudo que fazemos, e o Senhor, nosso Deus, nos deu a família da fé para que nós nos auxiliemos, nos exortemos, nos amemos no amor do Senhor, para que nós mesmos sejamos preservados. Para vencer e perseverar até o final, e aqui eu encerro. Basta você se lembrar do que eu li aqui no versículo 1, objeto do sermão da semana passada. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Isso resolve o dilema, salva o impenitente, restaura o caído, e isso define aquele que é desobediente, rebelde, aquele que está afastado do Senhor. Jesus, o sumo sacerdote e apóstolo da nossa vida, é o marco delimitatório de tudo que nós somos e fazemos. Amém?